Nós recebemos no estúdio a presença do médico urologista Renan Oliveira. Doutor, queria te agradecer por vir até a TV para a gente falar de um assunto aí que para alguns é um tabu, mas tem uma relevância muito grande para os homens. Olá, obrigado pelo convite, é sempre um prazer vir aqui na TV Cachoeira. Eu acho que esse tema é um tema muito relevante, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo sofre silenciosamente com esses problemas, né? E o segundo motivo é que cada vez mais a gente tem como tratar e tem como melhorar a qualidade de vida desses pacientes que estão por algum motivo com algum problema de ereção ou alguma disfunção sexual masculina. Quando a gente fala em disfunção erétil, até para as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento nesse assunto, o que é a disfunção? Então, a disfunção erétil é quando nós homens não conseguimos de alguma maneira atingir uma rigidez do pênis que nos permita ter o ato sexual completo, né? Então, tem vários graus de disfunção, mas qualquer dificuldade onde a rigidez do pênis não permite a penetração ou não permite que o homem consiga completar o ato sexual já é considerado uma disfunção erétil. Impotência e disfunção é a mesma coisa? O impotência é um termo um pouco mais genérico, um pouco mais popular, né? Ela também pode estar associada a outras disfunções sexuais. Por exemplo, um paciente que tem anorgasmia, por exemplo, ele tem ereção, ele consegue ter relação sexual, mas não completa o ato. A gente poderia dizer que é um paciente impotente, que o objetivo principal do ato sexual é que o paciente consiga ter o orgasmo, o prazer, né? Então, quando o paciente não atinge esse estágio, a gente considera ele impotente. E muitas vezes ele pode ter uma ereção normal, mas pode ter outros problemas. Geralmente, quando a gente fala nesse tipo de assunto, se associa muito a disfunção ou a impotência a pessoas de uma certa idade para frente, né? Os mais velhos. Como é que é isso nos jovens? Atinge? Com certeza é uma doença que é muito mais frequente no idoso, né? Ao longo do nosso envelhecimento, a gente vai adquirindo algumas doenças ou algumas alterações que fazem com que essa população mais idosa seja a que é mais acometida pelo problema de ereção. Principalmente porque a ereção ela é fruto de um sistema de enchimento de sangue ali no pênis. Então, a gente precisa ter, por exemplo, um coração que consiga bombear o sangue até o pênis. A gente precisa que as artérias que levam o sangue até o pênis estejam desobstruídas. A gente precisa que o nosso sistema neurológico esteja íntegro. E a gente sabe que ao longo do envelhecimento, nossa bomba, o coração, as artérias podem gerar obstrução. E com o tempo, o envelhecimento neurológico podem gerar disfunção nesse público. Por isso que é mais frequente. Principalmente em pacientes, por exemplo, diabético, paciente tabagista, né, que fumou por muito tempo, esses acabam acelerando um pouco mais essas causas. Mas o público jovem também pode ter problemas de ereção. Em estudos mais recentes, de 2016, principalmente no Reino Unido, foi entrevistado cerca de 16 mil jovens entre 16 e 24 anos. E se viu que até 30% desses jovens, em algum momento na vida, ou mais de uma vez, já tiveram problemas de ereção. E qual é a fonte principal do problema no jovem? O jovem não tem problemas de bombeamento do coração, as artérias ainda estão íntegras, ou seja, não tem envelhecimento que gerou isso, né? Então, essas causas são, a maioria das vezes, psicogênicas, né? A gente sabe que o nosso sistema psicológico, como a gente encara a sexualidade, está muito relacionado ao nosso desempenho sexual. Isso é um tabu para homens mais velhos ou mais jovens? Eu acho que para ambos. Eu acho que isso é um tabu da masculinidade. Isso tem muito a ver na forma que é a criação do homem hoje na sociedade moderna. Muitas vezes ele já é incentivado a ter uma certa masculinidade, uma virilidade, como algo positivo desde a infância. E de maneira até indireta, isso é cobrado, que ele tenha esse posicionamento. Isso acaba fazendo com que, quando ele tem algum problema, ele já encara isso de uma maneira difícil, né? Até vergonhosa, às vezes até que influencia muito a questão do seu caráter, né? A sua formação como pessoa. Então eu vejo que
Os jovens sofrem muito quando acontece essa falha por não conseguir entender direito o que está acontecendo. E os idosos, né, aqueles que desenvolvem isso lá no final da vida, sofrem muito. Por quê? Porque eles se comparam como era antes e como está agora. Isso também gera sofrimento. Então, acho que em ambas as idades a gente pode ter sofrimento psicológico associado à disfunção erétil. O corpo, ele emite sinais de que algum problema existe de disfunção antes de o paciente ter a dificuldade na ereção? Sim, geralmente os pacientes jovens não, porque eles são saudáveis, né? Geralmente a falha num paciente jovem ocorre a partir do momento que por algum motivo numa relação sexual ele falhou, porque não era a parceira ideal, ou porque não era o ambiente ideal, ou porque não era o dia ideal. Né? Às vezes estava estressado por outros motivos, acabou falhando, daí é agudo que a gente diz, ou seja, né, estava indo tudo bem e de repente acabou não conseguindo mais ter ereção, mas no idoso essa perda de função ela é gradual, né? Ela não corre da noite para o dia. Então é muito comum quando conversa com esses pacientes em relatar que ao longo dos últimos anos eu vim percebendo que para eu atingir uma ereção já era mais difícil, para durar uma ereção ao longo de toda a relação sexual já era mais difícil. Então a gente vai percebendo a qualidade da rigidez do pênis se perdendo ao longo do envelhecimento. É mais fácil de tu conseguir notar isso. Nesse meio existem alguns tabus, como por exemplo, certos tipos de medicamento eles aceleram esse processo de disfunção. Isso acontece? Não tem uma ação direta sobre o nosso sistema de ereção dos remédios, mas existem algumas classes de medicamentos, principalmente os remédios utilizados pela psiquiatria para depressão, por exemplo, que eles atingem essa parte neurológica que controla a ereção. Então é muito comum como um efeito adverso da medicação. Então, por exemplo, um paciente inicia o uso de um remédio antidepressivo e ao longo de algumas semanas nota que ficou impotente, que tem mais dificuldade ou até não está mais conseguindo ter ereção. Isso é um efeito colateral da droga e não é irreversível. Muitas vezes, interrompendo o uso do remédio, depois ele acaba adquirindo a função sexual novamente. Então, uma das principais coisas que a gente investiga numa primeira consulta por disfunção erétil é justamente isso, e não é incomum. Vejo muito no consultório, às vezes, homens que vêm muito preocupados, que perderam a ereção de maneira rápida, e quando tu vai investigar, concomitantemente iniciaram o uso de alguma medicação para depressão ou para ansiedade. E é uma maneira fácil de tratar, porque a partir do momento que tu consegue dialogar com o psiquiatra e tu troca essa medicação por alguma outra, ou ele completa o tratamento da depressão dele, ele para de tomar a droga e logo ele já adquire a função normal novamente. Obviamente, o paciente não tem a necessidade de ter um problema como esse para procurar um médico, né? As consultas, elas têm que estar dentro aí da rotina dos homens, das mulheres, cada um com o seu médico, com o seu especialista. Mas, antes do médico, existe algo que pode ser feito, algum tipo de prevenção, evitar certos tipos de alimento, alguma coisa nesse sentido? Muito boa a tua pergunta. Sim, muita coisa pode ser feita. Hoje a gente já tem estudos que mostram que essa perda de ereção com o envelhecimento que eu te falei está muito associado a problemas como obesidade, sedentarismo, né? Síndrome plurimetabólica, que é uma síndrome que aparece justamente nesses pacientes que têm sobrepeso, que têm a circunferência abdominal aumentada. Então, a melhor forma de tu se prevenir e prolongar a tua vida sexual é aquilo que a gente já está cansado de falar e que parece que resolve tudo na vida, e é verdade, né? Prática de exercício físico regular, cuidar do seu peso, uma dieta pobre em gordura, fazer os exames regularmente, um estilo de vida saudável, com certeza é o melhor caminho para que o paciente chegue na terceira idade e consiga prolongar a sua vida sexual ativa. Um outro mito que eu acabei lembrando aqui agora, doutor, que muito se fala, principalmente nos ambientes de academia, é que quem usa anabolizantes, esteroides, esse tipo de coisa, acaba tendo problema de ereção. Isso realmente acontece? Realmente acontece. Tá? O que acontece? Né? Então a gente tem o que eu chamo de um tripé para tu ter uma boa ereção. Tu tem que estar, obviamente, psicologicamente bem,
tem que estar relaxado, confiante no ato sexual, tu tem que ter uma certa intimidade com aquela parceira, tu tem que estar num ambiente que seja acolhedor, isso é importante, a parte psicológica. Outra parte que eu chamo de vascular, que é aquilo mais mecânico que eu te falei, tem que estar com o coração que bombeia bem o sangue, as artérias que levam sangue até o pênis, com uma estrutura vascular ali no local do pênis íntegra, que geralmente é os idosos que acabam piorando um pouco isso, ou os diabéticos. E o terceiro pilar é o hormonal. A gente tem que estar com a nossa testosterona, que é o hormônio sexual, numa produção estável, e a gente tem que estar com um ambiente hormonal estável também. Quando um paciente jovem, geralmente, que utiliza anabolizantes, ele gera uma série de transtornos no seu sistema hormonal. Quando tu dá testosterona para o organismo, a gente para de produzir testosterona e fica dependente daquela testosterona que a gente chama exógena. E muitas vezes esses pacientes eles fazem em ciclos, eles usam uma grande quantidade de testosterona, param e nessa parada os níveis baixam bastante. E nesse momento ele começa a sentir falta do hormônio. E a queda de testosterona é um dos motivos que pode gerar a disfunção erétil. Então é comum esses pacientes, nos intervalos de ciclos hormonais que eles fazem, muitas vezes de maneira indiscriminada, eles sofrerem bastante de disfunção sexual. Existe uma idade correta para se começar a fazer um tratamento preventivo contra a disfunção? Que nem eu te falei, a idade é ao longo da sua vida ir adquirindo hábitos de vida saudável, não fumar, praticar exercício físico regular, ter uma boa alimentação. Mas existe um momento onde o homem tem que criar um vínculo com o seu urologista e é mais ou menos concomitante ao momento que ele já tem que se preocupar com a sua próstata. Então hoje a gente utiliza aquela consulta que os homens já conhecem bem para ir fazer a sua prevenção do câncer de próstata, numa consulta que a gente já começa a abordar também a parte sexual. Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia, no Departamento de Medicina Sexual, já incentiva que o urologista já utilize desse momento de vínculo que o homem vai fazer por causa da próstata, para a gente começar a aplicar questionários para ver como é que está o nível de ereção, a gente começar a dosar a testosterona, começar a conversar com esse homem sobre métodos de prevenção de problemas de ereção, ver se ele está praticando exercício físico regular, incentivar a parar o uso do cigarro se ele está presente. Então a gente já abordar isso junto com a chegada do homem no consultório, trazido principalmente pelo medo do câncer de próstata, pelos exames de rotina. Geralmente quando alguém é detectado com disfunção, a primeira coisa que acho que vem na cabeça da pessoa é que aquilo ali talvez seja para a vida toda, para o resto da vida. Até que ponto isso é reversível? Hoje a gente tem várias modalidades de tratamento. Posso te garantir que a reversão ela é praticamente possível em quase a totalidade dos casos. O que é importante nessa tua pergunta é... Independente da idade? Independente da idade. O que é importante é duas coisas. Primeiro, sim, uma das principais preocupações é ser irreversível. E isso mexe muito com o psicológico do paciente. Então, junto ao urologista, um psiquiatra, um psicólogo sempre está junto para se atingir bons resultados. Independentemente se esse é um paciente diabético que está com dificuldade de ereção por causa da vasculatura do pênis dele, mas a parte psicológica sempre está embutida e tem que ser tratada também. E segundo, é que independentemente da idade, hoje a gente tem modalidades de medicações ou até a colocação de algumas próteses que podem devolver para o paciente a sua vida sexual ativa. E esse é o objetivo do tratamento. Muitas vezes o paciente tem aquela angústia de querer voltar a ser como um menino de 20 anos. Não é esse o objetivo do tratamento. O objetivo é pegar aquele paciente e transformá-lo ele em alguém que é capaz de voltar a ter atividade sexual. Esse é o objetivo. Que ele tenha satisfação e que ele esteja motivado e novamente devolvendo esse item importante da qualidade de vida. Há alguma dica para jovens, para mais velhos, idosos aí que muitas vezes acabam sendo vencidos pelo tabu numa condição dessa e perdem qualidade da vida sexual muitas vezes porque não procuram um especialista? Eu acho que o principal recado é justamente isso que tu falou, quebrar o tabu. Eu acho que os homens têm que encarar mais parecido como as mulheres encaram seus problemas de vida sexual. Acho que a gente tem que aprender a conversar mais a respeito sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas frustrações. E ter um pouco mais de liberdade e confiar que existem formas de conseguir melhorar a situação. Para isso,
o homem ele tem que tirar um pouco esse peso dessa masculinidade que colocam sobre os nossos ombros já desde jovem, assumir que nós não somos perfeitos, que nós podemos falhar e saber que o mais importante para o tratamento desse problema não está só nos remédios ou até na colocação do prótese, está na verdade no diálogo. O diálogo com a parceira, o diálogo com um psicólogo, o diálogo com o seu urologista e o diálogo principalmente consigo mesmo. Talvez quem faça a cobrança mais intensa sobre a qualidade sexual não é nem a parceira, muitas vezes se preocupa, mas a minha parceira está sendo satisfeita ou não. Eu acho que a principal cobrança é interna. Então o homem tem que vir ao consultório, conseguir dialogar sobre o assunto e também saber dialogar consigo mesmo sobre o problema. Uma boa conversa pode resolver muita coisa. Resolve muita coisa. Doutor, queria te agradecer, sempre gentil em atender a gente aí, trazendo sempre temas relevantes para a comunidade. Obrigado, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Então tá certo. A gente volta com vocês aí no estúdio.